Irmãos amados, que bênção, que privilégio meu poder, nesta noite tão bonita, repartir com todos vocês a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, na mesma tônica deste culto de exaltar Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor. Nós vamos ler essa passagem. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Lido o texto, não feche a sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. Mas antes de ler esse texto, é muito importante entender, irmãos, que o Evangelho de João é a peça literária mais importante do mundo. Nenhuma obra literária já foi tão traduzida em outros idiomas e já foi tão distribuído na história da humanidade como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João é o pináculo da teologia cristã, é o ponto mais alto. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, quando os apóstolos já estavam mortos, exceto João, e mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito quando Mateus, Marcos e Lucas já circulavam há quase 30 anos na igreja cristã. O Evangelho de João foi escrito para defender o cristianismo de um ataque avassalador, que quase mina o cristianismo nos 3 primeiros séculos. Uma heresia perigosa, sutil, chamada de gnosticismo, que era uma espécie de concubinato entre a filosofia grega e a fé judaica. Como vocês sabem, os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles negavam 3 verdades essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Isso por causa do entendimento que eles tinham do dualismo. Em outras palavras, matéria essencialmente má, espírito essencialmente bom. Desta forma, eles não acreditavam que Jesus Cristo pudesse ser homem e Deus ao mesmo tempo. Porque você tinha um corpo, e o corpo é matéria, e a matéria é má, logo ele não pode ser bom. Se ele não pode ser bom, ele não pode ser Deus. Então essa heresia que estava surgindo no final do 1º século, e se fortalece nos 2º e 3º séculos, negavam peremptoriamente a divindade de Jesus Cristo. E João escreve este evangelho para provar uma tese: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente homem. E João então acende as luzes no palco da história e abre para nós as cortinas da eternidade e revela-nos o nosso glorioso Redentor. E ele revela o nosso glorioso Redentor nestas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz,
mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. João vai abrir as cortinas, acender as luzes e nos mostrar o nosso Redentor. E ele já começa de maneira espantosa, dizendo assim: no princípio era o Verbo. Vocês que devem ter uma noção melhor do que a minha da língua portuguesa, notam aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Não está escrito aí, no princípio foi o Verbo. Mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Isso significa que, no princípio, quando tudo começou, o Verbo já existia. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste ao início. Ele preexiste ao começo. Isso nos remete a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, tiveram um começo, foram criados. Mas quando tudo começou no princípio, o Verbo já existia. Ele preexiste ao tempo. Se ele preexiste ao tempo, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Eu li um livro, difícil de ser lido, importante de se ler, As Categorias de Aristóteles, pensador grego. E ele diz que você só entende algumas categorias na perspectiva humana, de tempo, de espaço, de tamanho. Por exemplo, eu entendo tempo, eternidade eu não entendo. Se eu lhe perguntar, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Absolutamente, claro. Mas se eu lhe perguntar, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, era o Verbo. E João prossegue e diz, e o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega, pros ton theon, significa face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas uma pessoa. Nas palavras do credo niceno, ele não é apenas uma pessoa, mas uma pessoa da mesma essência, da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João avança e diz, e o Verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Portanto, em relação a Jesus, preciso concordar com o pensador C.S. Lewis, quando ele disse, em relação a Jesus você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso.
Se ele não é quem ele pensou ser, então ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Logo só resta a você a opção de Tomé prostrar-se aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Então João vai adiante e diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra estavam sendo criados, lá estava o Verbo, lá estava o nosso glorioso Redentor. Mas ele não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos leva a 4 conclusões preliminares. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. A matéria foi criada. Eterno, só Deus o é. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Esse mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém fora da matéria, maior do que a matéria, criador da matéria, criou este universo, estabeleceu leis que governam este universo, e este é o nosso glorioso Redentor. Segundo lugar, este universo não veio à existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Me desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não surgiu espontaneamente. O mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, o mundo não é fruto e resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. É preciso mais fé para você acreditar nessa teoria do que se você jogasse, por exemplo, 1 bilhão de letras para cima e elas caíssem como uma grande enciclopédia. É preciso ter mais fé para acreditar no Big Bang do que nessa possibilidade. Eu posso lhe garantir, é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. O nosso planeta não está onde está porque uma explosão o deixou aí, porque o acaso o deixou aí. Nós estamos rigorosamente no lugar certo. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. A Lua não está na sua órbita, porque uma explosão a deixou lá, o acaso a deixou lá. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Se não houvesse as fases da Lua, não haveria o fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Tudo isso não é produto do acaso, tudo isso é obra do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quarta conclusão prévia: o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Não, este mundo foi criado, e criado pelo nosso Redentor. Esse mundo foi feito, e foi feito pelo nosso glorioso Redentor. Vocês sabem que no ano de 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. No dia do lançamento, esgotou-se a primeira edição. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas e universidades como uma verdade científica.
mas falta ali a evidência das provas. É importante entender que criacionismo não é matéria de fé. Criacionismo é matéria de ciência. Que o universo foi criado, a ciência prova. O que nós entendemos pela fé é que foi criado por Deus. Agora, irmãos, preste atenção nisso. No século passado, final do século passado, e no começo deste, surge uma ideia perigosa, sutil, muito sutil, na academia, que desce aos seminários, que vem para os púlpitos, que dos púlpitos enganam os crentes. É a tentativa espúria de fazer um casamento espúrio entre Cristo e Darwin. E a ideia agora é a seguinte: não, de fato Deus criou, mas criou por meio, por intermédio do processo da evolução. E dão a essa nova ideia, a essa nova teoria, o nome de evolucionismo teísta. O grande problema dessa chamada teoria do evolucionismo teísta é que você vai ter que ir para Gênesis 1 e 2 e considerar essa passagem como uma metáfora, como uma lenda. Logo, Adão e Eva não existiram. Bom, mas se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Bom, se não houve queda, então não precisa de redenção. Mas se o primeiro Adão foi um mito, então o segundo Adão também deve ser um mito. O grande problema é que a doutrina da criação não está registrada apenas em Gênesis 1 e 2, está em todo o Pentateuco. A verdade da criação está presente nos livros históricos, poéticos, proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. Para você crer nessa teoria, você tem que desconstruir toda a Bíblia e jogá-la na lata do lixo. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Levantamos a gloriosa bandeira de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando o profeta Isaías estava falando do Messias, lá no capítulo 40, ele mostra para nós de maneira tão bela a grandeza do nosso glorioso Redentor. Ele diz que ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Tente ir no Atlântico aqui e esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Ele mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, porque todas estão bem contadas, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele é aquele que olha para as grandes nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um vácuo, como nada, como menos do que nada, como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, pois este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo assim, qual é o tamanho deste universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que os cientistas hoje afirmam categoricamente é que o nosso universo, isso é uma matéria em aberto, porque é um campo ainda de pesquisa. Mas o que eles sabem é que o nosso universo, se conhece hoje, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro.
O que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Jesus é maior que tudo isso. Não há um centímetro desse universo onde ele não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou o dono disso aqui e sou o Senhor sobre isso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo assim, quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem, afirmam, é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas ele não criou apenas todas elas, não. Diz a Bíblia que ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Mas a ciência do século passado para cá não está mais pasma diante da grandeza colossal do macro-universo. Hoje a ciência está pasma com a grandeza insondável do micro-universo. Por exemplo, me permitam de fazer algo aqui. Eu vou arrancar uma pétala, uma folha aqui. Essa pequena folha, tenra, delgada, é muito mais complexa do que a cidade de Criciúma, mas muito mais. Se você pegar um ovo na geladeira, quebrá-lo na frigideira, aquela gema é muito mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático da Universidade de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos mais de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu mais, que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe disse que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora João avança um pouco mais, e diz no verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa é uma afirmação espantosa. Significa que ele tem vida em si mesmo, ele é autoexistente. Tudo que existe, existe porque recebeu vida, porque ele criou.
anjos, homens, animais, a natureza, o universo. Toda a vida física, biológica, espiritual só existe porque Ele, o nosso glorioso Redentor, foi o Criador. Alguém pergunta, mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele não foi criado. Ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando Ele passou a existir? Não, Ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Ele sempre existiu. Ele não deriva a sua vida de ninguém, tudo deriva a vida dele. E ele diz assim, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele não conhece derrota, ele não conhece fracasso, as trevas não podem ameaçar a luz não tem medo das trevas, a luz não foge das trevas, a luz chegou, as trevas precisam se retirar do engano, da mentira, da violência, da maldade, da promiscuidade, da feitiçaria, da idolatria, da incredulidade. A luz chegou, as trevas precisam se retirar. Aonde Jesus Cristo chega, a vitória está garantida. Então eu disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até agora ele provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus, primeiro, porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é divino, ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, João provou a tese, mostrando que ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras. Ele é o Criador e ele é o doador da vida. Agora João vai nos apresentar um outro tema. As reações em relação ao verbo. E a primeira reação está nos versos 6 a 9. A reação do precursor do verbo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Preste bem atenção nisso. Tem 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e João Batista. Tinha templo, tinha culto, tinha sacerdotes, tinha sacrifícios, tinha festas, tinha celebração, tinha música, mas não tinha palavra de Deus. No dia que Deus rompeu o silêncio e enviou um homem, Deus não foi no palácio de Tibério César em Roma, Deus não foi ao palácio de Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, Deus não foi ao sinédrio judaico em Jerusalém, Deus não foi ao sumo sacerdote no templo, Deus enviou um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judéia. E diz a Bíblia que as multidões, no plural, as multidões desabalavam das cidades e vilas para ouvirem João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os soldados, lá estavam os publicanos, e as multidões vinham confessando os seus pecados, recebendo o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Um fenômeno extraordinário. De repente, surge um bochicho no meio da multidão. Aquela voz suave, sedosa, aveludada da tentação, que beija os ouvidos de João com a seguinte pergunta: porventura, tu não és o Cristo? Olha o perigo aí, olha a sedução aí, olha o risco de ele pensar assim: bom, na verdade, eu sou um fenômeno, eu sou um ícone, tem 400 anos que nunca, jamais alguém viu o que eu estou fazendo, olha aí,
Olha as multidões vindo para o deserto. Mas ele não engoliu a isca. Ele foi categórico, disse: eu não sou o Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu apenas vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem mesmo digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Nunca queira receber a glória que só pertence ao seu glorioso Redentor. Nunca queira ocupar uma posição que Deus nunca colocou você. Quanto mais humilde você for, mais Deus o exaltará. Foi a este homem que Jesus Cristo disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Mas notem comigo, que agora dos versos 10 e 11, João vai nos apresentar uma outra reação. A rejeição do verbo. Veja o verso 10 comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha como a Bíblia é impressionantemente, necessariamente, e nós precisamos sempre mesmo interpretá-la corretamente. Porque quantas vezes aparece a palavra mundo aí no verso 10? Me ajude. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Na língua grega é a mesma palavra. Cosmos, cosmos, cosmos. Mas nas 3 vezes que aparece a palavra, o significado é diferente. A mesma palavra, no mesmo versículo, 3 vezes, cada vez que aparece, o significado é diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Mas João explica isso melhor no versículo 11, dizendo assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, o povo da aliança. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Porque toda a história do Velho Testamento era uma voz eloquente e altissonante, mostrando quem é Jesus. Todo o Velho Testamento foi uma preparação para a chegada de Jesus. Tudo era sombra da realidade que é Jesus. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os profetas falaram dele, os patriarcas apontaram para ele. O cordeiro da Páscoa era um símbolo dele. O tabernáculo era um símbolo dele. A arca da aliança era um símbolo dele. O que estava dentro da arca, o vaso com maná, as tábuas da lei e a vara seca de Arão que floresceu, era um símbolo dele. A tampa da arca, o propiciatório, era um símbolo dele. As festas de Israel eram um símbolo dele. Os sacrifícios do templo eram um símbolo dele. O sábado era uma sombra dele. Tudo apontava para ele. E diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, ele nasceu de mulher sob a lei. E ele andou entre nós. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os cativos foram libertos, os mortos ressuscitaram. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados.
Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou para o céu, Ele está à destra de Deus, Ele intercede por nós, Ele governa o universo, Ele vai voltar pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, vitoriosamente, gloriosamente, mas os seus não o receberão. Sabe qual é a grande dor do coração às vezes? É que você vai a Israel ainda hoje, e essa cegueira permanece. Eles estão aguardando o Messias que já veio. Eu levo caravana todos os anos para Israel, nos últimos anos. A próxima devemos, se Deus permitir, sair agora dia 29 de junho. E eu confesso para vocês que me deu uma dor no coração de ver muitas igrejas brasileiras transformando as viagens para Israel numa romaria de misticismo. Gente que traz água do Rio Jordão como se aquilo fosse um negócio assim milagroso, que bota pedra do Monte das Oliveiras na mala, como se aquela pedra tivesse um valor místico. É triste isso. Há poucos dias eu conversei com um colega, pastor, de mais de 40 anos de pastorado, e eu perguntei assim para ele: "Ei, pastor, está tudo bem?" E ele me disse: "Sim, está tudo bem, eu acabo de chegar de Israel." Falei: "Que bom, como é que foi a viagem?" Ele me respondeu assim: Não, eu só fui lá para jejuar debaixo dos céus de Jerusalém." Aí eu tive que brincar, eu falei: "Pastor, mas que jejum caro, que jejum caro." Ué, mas qual a diferença de jejuar debaixo dos céus de Jerusalém e jejuar debaixo dos céus de Criciúma? Qual a diferença de você orar no alto do monte, no sopé do monte? Qual a diferença de você orar aqui no templo e dentro da sua casa? Qual a diferença de você orar dentro do seu carro ou numa praça pública? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem muitas igrejas evangélicas brasileiras, irmãos, que estão de malas prontas para o judaísmo, trazendo de volta as festas de Israel, os utensílios do culto de Israel, como se isso fosse um upgrade na fé cristã. Isso é dar marcha ré, isso é voltar para as sombras, quando a realidade já chegou, e a realidade é Jesus de Nazaré. Quando você olha para a carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus, eu penso que é a carta mais importante do Novo Testamento, é a chave hermenêutica da Bíblia, para você entender essa transição do Velho para o Novo Testamento. Por que o autor escreveu Hebreus? Em virtude da perseguição que surgiu, muitos judeus convertidos ao cristianismo, que tinham deixado o judaísmo e abraçado a fé cristã, com medo da perseguição, estavam voltando para o judaísmo. O autor aos Hebreus escreve a carta para dizer o seguinte: voltar para o judaísmo, depois de ter abraçado a Cristo, é apostasia. É um erro fatal. Por quê? Porque Jesus é melhor do que os profetas, porque Jesus é melhor que os anjos, porque Jesus é melhor que Moisés, porque Jesus é melhor que Arão, porque Jesus é melhor que Josué, porque a lei, porque a aliança firmada no sangue dele é superior à antiga lei, porque o santuário que ele oferece o seu sacrifício é superior ao santuário terrestre, porque a ordem sacerdotal dele é superior à ordem levítica. Jesus é melhor, Jesus é suficiente e ele nos basta. Mas, finalmente, notem comigo, que nos versos 12 e 13, João vai nos mostrar uma terceira reação ao Messias, ao verbo, é a aceitação do verbo. Notem a adversativa do verso 12, sempre que você estiver lendo a sua Bíblia, preste atenção nas adversativas, mas, porém, entretanto, todavia, entrementes, está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito no verso 12 assim: mas,
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos homens, todos mulheres, todos anciãos, todos doutores, todos analfabetos, todos ricos, todos pobres, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos da além, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você crê em Jesus, você é feito filho de Deus. Logo, nem todos são filhos de Deus. Agora notem, quando você entende isso, essa é a terapia da alma. Isso cura você dos traumas, dos complexos. Porque tem crente que fica lendo Caras, Forbes, e curtindo uma espécie de sentimento aí de inferioridade, uma inveja, não digo santa, mas dos artistas, dos ícones do futebol, com as suas mansões, com as suas iates, com seus jatinhos particulares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é filho de Deus, filha de Deus, corre nas suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nem toda a riqueza do mundo pode comprar a posição que você ocupa. Filho de Deus. Agora notem. João vai explicar bem isso no verso 13, porque ele não quer que ninguém fique em dúvida do que significa ser filho de Deus. Aí ele explica assim: os quais não nasceram do sangue. Sabe o que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário. Eu sou filho de Deus, meu pai é o pastor da igreja, minha mãe dirige o círculo de oração da igreja. É uma bênção ser filho de pastor, de pastora, de ter uma mãe de oração, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Se é verdade que o ditado popular, filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho. Para ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de cima, nascer de Deus. Aliás, ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É algo absolutamente radical. É quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida e tira o tampão dos seus ouvidos, e tira a venda dos seus olhos, e entra dentro de você e arranca o seu coração de pedra e dá para você um coração de carne. É quando Deus vem na sua vida e o Espírito Santo convence você de pecado. É quando o Espírito Santo dá para você o arrependimento para a vida. É quando Ele dá para você a fé salvadora. É quando Ele regenera você. É quando Ele sela você com o Espírito Santo a promessa. É quando Deus justifica você. É quando você recebe um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. E tudo se faz novo na sua vida. Segundo, os quais não nasceram da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência para se autoproclamar filho de Deus. Imagine você na sua casa, pensando, lucubrando, filosofando, matutando. De repente você diz assim: bom, Deus é tão bom comigo. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me declaro filho de Deus. Você não tem esse poder. Você não tem essa competência. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Ninguém é filho de Deus porque é luterano, porque é presbiteriano, porque é batista, porque é metodista, porque é assembleiano,
porque é católico, porque é da comunidade. Nenhuma igreja pode dar a você este status, nenhuma denominação religiosa pode dar a você essa condição. Só o próprio Deus pode dar a você este privilégio. João diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nem o pastor, nem a pastora, nem o sacerdote, nem o bispo, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer instituição humana tem essa competência, tem esse poder de fazer de você filho de Deus. A salvação não está na mão da igreja, a salvação está nas mãos de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que Deus reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A salvação é obra de Deus, sabe para quê? Para que toda a glória seja dada a Deus. Bom, depois que João explica isso, ele vai terminar de uma maneira incrível, trazendo à baila o maior mistério do cristianismo. Olha o que está escrito no versículo 14: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atanásio, que venceu as teses heréticas de Ario de Alexandria, no concílio de Niceia, em 325, escreveu uma obra sobre encarnação, e disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é de fato, se não vejamos. E o verbo se fez carne, e a pergunta é: que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo que é luz do mundo, o verbo que é o redentor, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, maior do que tudo quanto Ele criou. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Se você imaginar mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, pois ele é maior do que tudo isso. E agora aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, se esvazia, se esvazia, se esvazia. Ele a si mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado, a si mesmo se humilhou. E ele se esvazia, e se esvazia, e se esvazia, e se esvazia, a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e é colocado numa manjedoura, pois aquele bebê é o Criador do universo. É aquele que sustenta o universo em suas poderosas mãos. Aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo. Você pode imaginar o que significa isso? O verbo se fez carne. E diz João que o verbo habitou não longe de nós, mas habitou entre nós. Vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou as nossas lágrimas, sentiu a nossa dor, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, está no céu à destra de Deus, intercedendo por nós, de onde há de vir gloriosamente para nos buscar. Mas ele se manifestou entre nós como? Cheio de graça e de verdade. Notem que ele não veio cheio de juízo e justiça.
Já imaginaram se ele tivesse vindo até nós cheio de justiça e juízo? A Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapos de imundícia aos olhos dele. Ora, se o melhor de nós não passa de trapos, e o pior de nós? O que são? E os nossos pecados? Mas ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E ele nos apanhou arruinados, e ele nos apanhou sujos, e ele nos apanhou completamente rebeldes, inimigos de Deus. Ele nos apanhou depravados, condenados, e ele não sentiu nojo de nós. Ele nos lavou, ele nos purificou, ele nos restaurou, ele nos regenerou, ele nos transformou, ele nos fez filhos de Deus. Filhos de Deus. E João conclui dizendo assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça e a misericórdia. Glória é um conceito teológico que representa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus. Por exemplo, Isaías falou da santidade, Amós falou da justiça, Oséias falou da misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, ele não falou apenas de um atributo de Deus, ele veio para revelar Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é a exegese de Deus, ele é a manifestação plena do fulgor de Deus. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Bom, eu disse para vocês que João escreveu este evangelho para quê? Para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é Deus. E examinamos juntos que ele é Deus por duas razões. Primeiro, porque tem os mesmos atributos. Segundo, porque realiza as mesmas obras. Só que quando você sai do vestíbulo do Evangelho, que é a introdução que estamos analisando, e vai examinar o restante do conteúdo do livro, ele continua na mesma toada. O que que João vai fazer? João é diferente dos outros evangelhos, vocês sabem disso. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa a palavra sinótico na língua grega? Significa olhar na mesma perspectiva, olhar com as mesmas lentes, olhar com os mesmos olhos. João difere deles. Por quê? Porque João não tem como propósito descrever a vida, o ministério de Jesus. Ele tem como propósito provar uma tese. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai provar a tese de duas maneiras. Jesus é Deus porque fez as mesmas obras, Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos. Então notem comigo qual é a metodologia de João. Ele vai selecionar no evangelho dele, que ele escreve, 7 milagres. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Então, se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho de oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele transforma água, ele transforma pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença.
Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João agora vai provar que Jesus é Deus, não apenas porque faz as obras de Deus, mas porque tem os mesmos atributos de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai explorar o que ele disse em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus no Velho Testamento, revelado a Moisés no Sinai. É a palavra Javé, ou Iavé, de onde vem a palavra Jeová, pois Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer no Evangelho? Ele vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Agora notem comigo para encerrar. Dessas 7 declarações, uma delas Jesus compartilha com a sua igreja. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Em momento algum da Bíblia, Jesus diz assim para a igreja, vós sois o pão da vida. Nunca ele disse assim, vós sois a porta. Jamais ele disse, vós sois o bom pastor. Jamais ele disse para a igreja assim, vós sois a ressurreição e a vida. Jamais ele disse para a igreja assim, vós sois o caminho e a verdade e a vida. Jamais ele disse para a igreja assim, vós sois a videira verdadeira. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Para explicar, far-lhes-ei 2 perguntas. Primeira, o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? Sim, a lua brilha. Como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então prestem bem atenção. Jesus é luz do mundo num sentido em que a igreja não é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é a luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, encerro com essas palavras. Importa que você e eu saiamos pelas ruas de Criciúma, pelas praças, pelas avenidas, pelos hospitais, pelas faculdades, pelas instituições públicas, por todo canto e por todo lado, levando a luz de Cristo. Que Ele seja visto nessa cidade, através de você, através de mim, através da igreja. Que Ele nos abençoe. Amém.